Dando continuidade à série Carteira de Ações dos Grandes Investidores, hoje eu vou montar uma carteira de ações com foco em dividendos. E essa carteira vai ter como base as premissas do investidor e jornalista Décio Bazin, que escreveu o livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Inclusive, esse é o único livro que o bilionário investidor Luiz Barsi indica. Eu já fiz uma carteira baseada nos princípios de Benjamin Graham, assista esse vídeo, vai aparecer aqui ou aqui. Mas antes de montar essa carteira aqui na prática, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pessoal, então vamos lá começar a montar a carteira. Lembrando que essa carteira, igual eu fiz com a carteira de Benjamin Graham, eu vou compartilhar para quem quiser, é só colocar o e-mail aqui embaixo. Para quem está cadastrado na de Benjamin Graham, eu vou colocar automaticamente, então dá para você ter um acompanhamento do rendimento da carteira, porque a cotação ela é atualizada de 20 em 20 minutos. E também dá para você ter o acompanhamento mensal, que todo mês eu vou montar uma nova carteira, mas lembrando que o foco da carteira é longo prazo. Vou montar só pelo fato de todo mês ter uma carteira nova. Outra coisa que eu queria pedir também, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque dá trabalho para fazer. Me ajude aí a levar esse canal a cada vez mais pessoas, para a gente levar essa informação aqui para cada vez mais pessoas e ajudar as pessoas com educação financeira, com finanças, com investimento. Mas agora vamos deixar de papo e vamos lá falar um pouquinho sobre quem foi Décio Bazin. Décio Bazin é esse senhor aqui. Escreveu esse livro, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. E por que eu coloquei essa foto aqui do maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores aqui do Brasil, o Luiz Barsi? Ele tem em torno de aproximadamente aí 2 bilhões de reais na Bolsa de Valores. Porque esse livro ficou muito famoso depois que o Luiz Barsi deu essa declaração. Que o único livro que ele leu que realmente fazia diferença, que realmente fazia sentido, foi o livro que Décio Bazin escreveu, que é Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Luiz Barsi, esse aqui, é o maior investidor bilionário, pessoa física da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, para montar a carteira a gente vai ter alguns pré-requisitos, mas primeiro eu vou falar aqui um pouquinho sobre quem foi Décio Bazin. Ele foi um investidor e jornalista da Gazeta Mercantil e da revista Balanço Financeiro. Essas revistas eram revistas de investimentos e ele falava que quando ele trabalhava nessas empresas, o salário dele não era tão bom. E aí ele falou uma frase que ficou bem marcada, inclusive está escrita no livro, que foi a seguinte: é perfeitamente possível viver de dividendos. Os dividendos que recebe garantem retirada equivalente ao salário do presidente da empresa. E o presidente da empresa ganha muito dinheiro. O presidente de qualquer empresa, principalmente de médio porte para grande porte, ganha muito dinheiro. Outra coisa que ele colocava é que o investidor deve se interessar em acompanhar o desempenho do negócio, ou seja, dos resultados, da gestão, da eficiência, o business em si e não do preço do papel naquele momento. Por quê? Porque o preço oscila de acordo com o ânimo do mercado. Se o mercado está com medo, o preço cai. Se o mercado está eufórico, o preço sobe. Isso é ruim para a pessoa que tem foco em dividendos. E ele falava que quando o foco é dividendos, quanto menor o preço da ação, lógico, se ela passasse nos outros pré-requisitos, melhor, porque, teoricamente, quanto menor o preço da ação, maior o dividendo que a empresa vai pagar. Então, que agora nós vamos ver como que essa carteira vai ser montada. Então, no livro, o dividendo tem que ser maior do que 6 no livro. Só que 6 era a taxa básica de juros da época. Nessa carteira nossa aqui, a gente vai colocar que o dividendo tem que ser maior que 3% ao ano, porque a nossa taxa Selic é 3% ao ano. E se a gente investe em uma empresa que é renda variável, que tem oscilação, que tem um risco maior, a gente tem que ter no mínimo o mesmo tanto da Selic. Mas vocês vão ver aqui que a carteira vai ter ações que é muito mais do que 3. Empresas que não apresentam endividamento excessivo ou qualquer outro dado suspeito.
E para calcular esse endividamento, a gente vai usar aqui a dívida líquida. O que é a dívida líquida? É o passivo da empresa, aliás, é o ativo da empresa menos o passivo. Aquilo é a dívida líquida, dividido pelo resultado operacional. O resultado operacional é o lucro da empresa antes dos juros e dos impostos. Essa conta aí tem que ser menor que 3. Quando é menor que 3, significa que a empresa tem dívida saudável. Esse é um dos pré-requisitos. E o terceiro pré-requisito que ele usou no livro foi: e se houverem notícias negativas a respeito dessa empresa que pudessem afetar diretamente os seus resultados, desfazer-se imediatamente dos papéis da mesma. Inclusive, a gente está passando aqui por várias notícias negativas. Teve o caso do Joesley Day, da JBS, teve o caso também da empresa de resseguro, IRBR Brasil, empresa de resseguro, que falou que o Warren Buffett tinha aumentado a posição. Então essas empresas que têm alguns rumores, ele já tirava da carteira. A carteira vai ser feita mensalmente, como eu coloquei aqui, mas o foco é sempre o longo prazo. Então, a gente vai fazer uma carteira hoje e daqui a um ano a gente avalia a mesma carteira que a gente fez hoje, porque vai ter o pagamento de dividendo nesse ano, só que mês que vem a gente também vai fazer uma carteira baseada nos mesmos princípios. E além desses três, eu resolvi colocar outros. Um deles, que a empresa ela tem que ter lucro constante. O outro é que ela tem que pagar dividendo constante. Tem que ser uma empresa que tenha liquidez. Eu coloquei aí que ela tem que fazer, no mínimo, R$80 mil de negociação na Bolsa de Valores. É uma média dos 21 dias acima de 80 mil reais. E outra coisa muito importante aqui que eu coloquei é o payout da empresa, que vai ser menor do que 100%. O que é payout? Payout é a porcentagem do lucro líquido que a empresa distribui. E tem empresa que distribui muito mais do que 100% desse lucro. Isso não é saudável para a empresa. Então, além desses três aqui, vão ter esses seguintes indicadores: lucro constante, dividendo constante, payout menor do que 100% e uma média de negociação no mercado em 21 dias maior do que 80 mil. Essa liquidez da ação é necessária pelo fato de você comprar uma ação e não conseguir vender depois. Então, vão ser esses 4 indicadores que eu vou acrescentar. Olha esse gráfico aqui, que é um comparativo que a casa de análise Suno Research fez. Ela comparou o índice Bovespa com o método Bazin. Eles fizeram uma carteira teórica aí, começando aqui no ano de 2000, com início de R$100. No final de 16 anos, quem investiu no Ibovespa teria R$ 352,41. Isso significa um lucro de 252%. E quem investiu de acordo com as premissas da carteira Décio Bazin, aquelas premissas que eu citei atrás, teve um retorno de R$ 2.802, e isso significa um lucro de 2.702%. Agora eu vou entrar na minha plataforma aqui do Guia Invest e montar a carteira com aqueles filtros que eu falei. Então vamos lá agora para a plataforma. Essa é a plataforma que eu vou montar essa carteira de ações. Então aqui eu vou aplicar todos os filtros. Vamos colocar aqui modelos de estratégia. Vamos fazer uma começando do zero. Criar estratégia. Bazin dividendos. E aqui agora eu vou colocar os filtros. Depois eu vou baixar no Excel. E depois que eu baixar no Excel, eu vou colocar no Google Drive para acompanhamento em tempo real. E quem quiser é só me pedir no e-mail que eu vou compartilhar. Abriu aqui a planilha. Agora eu vou colocar alguns filtros, alguns indicadores. Aqui, de acordo com o Décio Bazin, a gente vai colocar aqui, o primeiro deles é o dividendo tem que ser maior do que 3%. Porém, vai ser muito maior, vocês vão ver aqui na prática. 3% é porque a taxa Selic está 3%. Na época do livro ele colocou 6%. O segundo indicador dele é que a empresa não pode ser uma empresa endividada. Então, o segundo indicador Décio Bazin, a dívida líquida dividido pelo resultado operacional tem que ser menor do que 3. O terceiro indicador do Décio Bazin é que a empresa ela não pode estar envolvida em esquema de corrupção. Isso aqui a gente vai ter que olhar uma por uma depois.
Uma coisa que Décio Bazin colocava, que ele colocou no livro, é que uma estratégia focada em dividendos, ela sugere que quanto melhor os preços, e melhor os preços é mais barato os preços das ações, melhor comprar, porque, teoricamente, quanto mais baixo o preço, maior será o dividendo pago pelaquela empresa, se ela manter os seus princípios fundamentalistas. Então, isso, consequentemente, remete a operações de compra de papéis com boas qualidades, com preços menores. Então, ele falava que o mercado tinha euforia e o ciclo do mercado financeiro era regido por euforia e por medo. Ele aproveitava a hora que o mercado estava em medo, igual a gente teve a crise do coronavírus, está tendo a crise do coronavírus, e o preço das ações abaixaram bastante, ele aproveitava esse medo para comprar. No outro ponto, quando o mercado estava em euforia, quando o preço das ações estava bastante alto, ele vendia. E esse fato de que ele vendia é uma discordância que ele tem com o Luiz Bassi Filho. O Luiz Bassi não concorda com esse ponto do Décio Bazin, somente com esse ponto de não vender a ação, mesmo que ela esteja muito cara. Porque a estratégia de investimento do Luiz Bassi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil, é sempre continuar com as ações e viver de dividendos dessas ações. Então, é isso. Agora, alguns filtros que a gente vai colocar aqui. O payout da empresa tem que ser menor do que 100%, porque não é saudável a empresa distribuir mais do que 100% do seu lucro. Ela tem que ter lucro constante nos últimos 5 anos. A empresa tem que pagar dividendos constantes nos últimos 5 anos. E ela tem que ter um volume médio diário acima de 80 mil, para dar uma liquidez. Então, esses são os indicadores que a gente vai usar. Então, aqui a gente vai aplicar esses filtros e depois eu vou copiar esses dados para a planilha no Excel. Então, vamos lá colocar. Vou colocar aqui o preço da ação, para a gente ver quanto que está o preço. A cotação. O volume do dia. O volume médio, que é um dos que eu falei, tem que ser maior do que 80 mil. O último preço, a gente vai pôr também. O último preço. O dividend yield, que tem que ser maior do que 3%. Payout, dividend yield. Não está envolvido em corrupção, e a gente vai ter que olhar ação por ação. Lucro constante e dividendo constante. Tem outro indicador que a gente tem que colocar, a gente já colocou o volume. Então, o último preço, o volume, o payout, o dividendo. Agora vamos para os indicadores de análise. Lucro constante nos últimos 5 anos. Lucro líquido constante e dividendo constante. Então, esses são os principais indicadores que a gente vai usar. Às vezes faltou algum. Dividendo, está lá. Dívida líquida dividido pelo resultado operacional, a gente tem que pôr. Dívida líquida dividido pelo resultado operacional. Aqui tem que ser menor do que 3. Pronto. Esses são os filtros. Então, vamos lá começar. Volume. Vou começar pelo primeiro. O dividendo tem que ser maior do que 3. Dividend yield maior do que 3%. Então, a gente vai colocar aqui maior ou igual a 3%. Deixa eu ver se esse 3 aqui é por cento mesmo. Maior do que 3%. Isso. O segundo é dívida líquida dividido pelo resultado operacional menor do que 3. Dívida líquida, resultado operacional menor do que 3. Ok. O próximo não está envolvido em corrupção. Isso a gente vai ter que olhar uma por uma. Payout de menos 100%. Vamos colocar aqui payout menor ou igual a 100%. Porque não é saudável que a empresa distribua mais de 100% dos seus lucros. Lucro líquido constante nos últimos 5 anos tem que ter, e dividendo constante nos últimos 5 anos também tem que ter. Então aqui vai ser sim igual a sim. Ok. E dividendo também igual a sim.
igual assim. E o último filtro é que o volume vai ter que ser maior do que 80 mil por dia, a média do volume, maior ou igual a 80 mil. Porque aqui corre o risco de a gente comprar uma empresa e depois não conseguir vender. Pronto, essa é a tabela. Vamos filtrar aqui pelo maior dividendo. Aqui, o Banco da Amazônia, Banco Santander, Santander, Banco Itaú, Banco Bradesco, Transmissão Paulista de Energia, Bradesco. Então os bancos aqui estão dando show. Vou compilar essa planilha aqui para o Excel, que vai ficar mais simples de mostrar. Planilha copiada para o Excel. Vamos abrir aqui agora o Excel. Beleza. Então vamos só organizar aqui, volume, preço, payout, dividend yield, lucro constante, dividendo constante. Então aqui é a classificação das ações que mais estão pagando dividendo no momento. Banco do Amazonas, Banco Santander, Banco Santander, Banco Santander. Esse 3, 4 e 11 depois do símbolo da ação aí, apenas a classificação da ação. Os que terminam em 3 são ações ordinárias, os que terminam em 4 são ações preferenciais. Isso aí eu vou explicar em outro vídeo. Mas quando a ação repetir, eu vou pegar só a que está pagando mais dividendo. Então Santander aqui está pagando 9,9, está melhor do que Santander 11 e do que Santander 13. Então a gente vai pegar só a que está pagando mais. Vou excluir umas planilhas aqui para ficar, aliás, vou colocar essa planilha toda lá no Google Drive. Aqui eu vou fazer uma planilha DS Bazinho. Aqui é a planilha do Newman de Graham que eu fiz no dia 6, no dia 1º desse mês, de junho. Depois que eu fiz essa planilha, o Catex já teve uma rentabilidade de 28,79%. Isso aqui é tudo fórmula. Então, quando a ação aumenta ou diminui, automaticamente isso aqui aumenta e diminui. A gente está com 10,19% nessa carteira aqui. Lembrando que isso não é indicação de compra, é apenas para fins de estudo mesmo. Então aqui eu vou fazer a de DS Bazinho. Aqui são as empresas. Então a gente vai colocar aqui, vamos colocar lá. Isso aqui é o compilado, eu vou deixar do jeito que está aqui. Vou abrir mais uma página aqui e colocar dividendos. Dividendos Bazinho. Ok. E vou colocar aqui as siglas e os preços. Aqui vai chamar ação. Colocar o dividendo que essa ação está pagando. Não importa muito que o dividendo ele vai mudar com o preço. Então, se o preço, por exemplo, cair para 50%, o dividendo dobra. Porque o dividendo é quanto que a empresa pagou de provento, contando hoje, um ano atrás, dividido pelo preço. Então, se a empresa pagou R$1 de dividendo e o preço dela hoje é 10, então ela está com um dividendo de 10%. Se por alguma coisa esse preço de 10 caia para 5, 1 dividido por 5, o dividendo aumenta 100% e agora o dividendo é 20%. Mas aqui a classificação é essa, de acordo com o dividendo, essa linha aqui é a do dividendo, aqui eu classifiquei quanto maior, mais em cima. Então já estão mais bem classificadas. Vou colocar o preço. E para o preço atual eu vou colocar a fórmula. Esse aqui é o preço inicial. Aqui vai ser o preço final, que é por fórmula também. E aqui vai ser a rentabilidade. Então o preço final ele é calculado no Google Drive e Google Finance. O Google Finance está com um problema no preço, está dando errado, mas eu vou atualizando. Que é a caixinha que está o ticket da empresa. Então o Banco da Amazônia está na A3, você clica aqui, aperta ponto e vírgula, aspas, escreve price. Automaticamente vai ter aquele preço. É o preço atual. O preço atual é o preço do fechamento. E a rentabilidade é calculada preço final dividido por preço inicial menos 1.
a rentabilidade é 0 e aqui é 0%. Por exemplo, se o preço inicial da base fosse R$20 e o preço final de hoje, que é o fechamento, 31,3, olha, estava com 56,50 de lucro, mas não é o caso. A gente está começando essa carteira hoje, dia 16/6, então vamos fazer isso. Algumas aqui vão dar errado, mas não se preocupe, eu vou arrumar essas fórmulas. E se quiser ter essa carteira aqui, compartilhada, atualizada em tempo real, e acompanhando também a troca mensal, e essa de Graham aqui que a gente montou dia 1º desse mês, é só deixar o e-mail aí que eu vou compartilhar. Então, como eu falei, a gente vai excluir os que forem repetidos. Então, o Bradesco 4 está melhor do que o Bradesco 11 e do que o Bradesco 3. Então, a gente vai excluir esses, a coluna toda aqui. Itaúsa, Bradesco não, Santander que eu falei, desculpe. Itaúsa, Bradesco, Transmissão Paulista, Bradesco, vamos excluir. Itube 3, que é o Banco Itaú. Itaúsa 3 já foi, Itaúsa 4 está melhor. Aqui é o Itaúsa 4. Banco ABC, Transmissão Paulista 3, Transmissão Paulista 4 está aqui, então não precisa excluir. Banco ABC, Banco Banrisul, Graziotin. Eu acho que já acabou em Graziotin. Essas são as 10. Isso, 10. Então, essas são as top 10 ações de dividendos. Vamos colocar aqui para ficar bem arrumadinho. E o preço inicial agora vai ser o mesmo que o preço final. Aqui vou mostrar por que o Google Drive está dando problema. Ele não está computando alguns tickets. Mas aqui eu vou copiar aqui, mas depois eu vou arrumar essa fórmula. Então pode ficar sossegado. A gente arruma a fórmula. Aí eu vou mostrar aqui como que funciona. Aqui vai ser a média da carteira, a média do rendimento dela. A média aqui é por fórmula também, média daqui até aqui. Ok, e vai ficar bonitinho igual a de Graham. Vai ser atualizado automaticamente, bem bacana. Aqui, ok. A de Graham, a média aqui, ó, a média da carteira toda é 10,19%, então a carteira teve um rendimento de 10,19%. A de Basinha é a mesma coisa. Por exemplo, se a gente comprasse o Graziotin aqui por 10, então ela estaria com rentabilidade de 161%, só que na média 16,10%. Mas vamos voltar aqui. Vou colocar essa média aqui uma cor mais escura, para ficar melhor de ver. Pronto. Pessoal, essa foi a carteira focada em dividendos de acordo com Décio Bazin, que escreveu o livro Fazendo Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Se gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Deixe a dúvida aí que eu vou ter o prazer de responder. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.